Pronto, gente, vamos lá resolver aqui algumas questões para facilitar o entendimento agora nesse momento que estamos finalizando, concluindo esse último assunto de cinemática, que é o assunto sobre movimento circular. Vamos fazer aqui, resolver algumas questões para exemplificar, para ficar mais claro para o aluno entender esse assunto. Então vamos lá, primeira questão é observando um determinado movimento circular. Então vejam que eu já descrevi aqui a trajetória sendo circular. A questão vai e diz o seguinte: independente de qual seja o móvel, podendo ser um atleta, podendo ser um carrinho, uma bicicleta, o que seja, qualquer que seja o móvel, o objeto aqui se deslocando sobre essa trajetória. Observando que a distância entre o centro e a circunferência é chamado de raio. Tudo isso são as informações da questão, do enunciado da questão. Então a questão prossegue e diz o seguinte: supondo que determinado móvel ele se desloca saindo do ponto A e vai até o ponto B. Está aqui o ponto B. Pronto. Observando essa situação, ele diz o seguinte: sabendo que o raio dessa trajetória, dessa circunferência, o raio é igual a 200 metros, pronto. Somente essa informação, ele quer saber qual vai ser o φ. Qual vai ser o φ inicial? O φ no ponto A. Quanto é o φ no ponto A? Ou seja, qual é o ângulo? Lembrando aí, já recapitulando, revisando, que φ, na verdade, é o quê? O espaço angular. Ou seja, na verdade, é o ângulo. Quanto é que vai ser o ângulo aqui nesse ponto, no ponto A? Seria o ângulo inicial, o φ inicial. Quanto é o ângulo no ponto B? Quanto é o ângulo no ponto B? E fazendo uma relação respectiva, ele quer saber quanto vai ser o S, o espaço linear. Aqui é o espaço angular, ou seja, o ângulo φ. Já aqui é o espaço linear, ou seja, o S. Quanto é que vai ser o S no ponto A? E quanto vai ser o S no ponto B? Pronto, então aí as perguntas. Então, vamos lá. Logo de início, como a gente falou, tá, professor? Ângulo é exatamente essa região, como se fossem os dois ponteiros do relógio. No ponto A é como se os dois ponteiros... Então vamos lá, gente. É exatamente o ângulo. Eu quero saber φ, é a informação do ângulo. Quero saber quanto é o φ, quanto é o ângulo aqui no ponto A. É como se fossem os dois ponteiros do relógio e os dois ponteiros estão aqui fechados. Qual vai ser a região entre eles? Então vamos colocar aqui, ó. Então φ no ponto A é exatamente igual a quanto? Nesse ponto A é como se os dois ponteiros estivessem fechados. Então é 0 graus. Ah, professor, mas o senhor tinha falado que em situações circulares, em situações sobre o movimento circular, a gente não trabalha com graus, a gente trabalha com um ângulo dado em radianos. Então, reescrevendo esse ângulo em radianos, ah, professor, 0 graus equivale a quantos radianos? 0 radiano. Então, o ângulo no ponto A é igual a 0 radianos. 0 radianos. Então, gente, na verdade, isso é uma questãozinha simples, apenas para o aluno identificar, saber aqui identificar na situação, saber o que é ângulo, saber o que é o espaço, o comprimento linear, o que é o ângulo, o que é o φ. Então, basicamente isso. Ah, professor, e o φ em B, o ângulo em B? Quanto seria o ângulo em B? O ângulo em B, então veja que eu estou colocando aqui os ângulos em graus e finalizando em radianos. Lembrando, mais uma vez, que em situações sobre o movimento circular, o ângulo sempre tem que ser dado em radianos. Ah, professor, em B, veja aqui, fazendo a relação como sendo um ponteiro, né, os ponteiros lá do relógio, é como se o ponteiro fosse abrindo até ser exatamente um ângulo reto. Em um ângulo reto, esse ângulo aqui, em B, é quanto? 90 graus. Todo mundo concorda que aqui nesse ponto, essa abertura aqui, daqui para cá, ele vai ter exatamente 90 graus. Ah, professor, 90 graus, o ângulo dado em graus. Esse ângulo em radianos seria quanto? O φ em B, 90 graus, equivale a quanto? Vá lá na tabelazinha que a gente acabou de ver nessa aula, no início dessa aula,
que tem lá a relação 90 graus equivale a quantos radianos? Π sobre 2 radianos. Então, gente, mais uma vez, finalizando para vocês a observação do seguinte, que os ângulos, o espaço angular, ou seja, o ângulo, o φ, em situações sobre movimento circular, sempre tem que ser dado em radianos. E radianos é o valor do ângulo expresso com relação a π. Então, muito atento aí, né? Professor, trabalhamos aqui as primeiras informações que a questão, ela pergunta quais são os ângulos. O ângulo no ponto A, o ângulo no ponto B. Então, vamos supor que seja lá um corredor, um atleta. Ele inicia lá o seu percurso, a sua prova no ponto B, vai correndo até o ponto, do ponto A até o ponto B. Então, ele percorreu exatamente esse giro de 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Mas agora eu quero saber essa informação em valor linear, como se eu pegasse esse valor e esticasse. Então, eu pegar, então observe que o ângulo está aqui dentro. É a ideia de giro, de rotação. Então, o atleta, ele percorreu, ele se deslocou um giro, uma rotação de π sobre 2 radianos. Professor, mas essa pergunta agora sobre o S diz respeito a o espaço, como se fosse aqui fora, como se fosse aqui por fora, o espaço percorrido, a distância, o deslocamento que ele percorreu, como se eu pegasse aqui essa curva e esticasse ela. Esticar e vou saber qual é o valor, qual é a distância que ele vai percorrer. Como é que eu transito, professor? Qual é a transição, a fórmula de transformação da situação linear para angular? Professor, não importa se é linear, espaço linear, se é velocidade linear, se é aceleração linear. Qualquer coisa linear é igual a qualquer coisa angular vezes um raio. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Qualquer coisa linear, no caso o espaço linear, vai ser qualquer coisa angular, no caso o espaço angular, o ângulo, vezes o raio. Pronto, baixa isso. Vou substituir. Quanto é S? S vai ser quanto? É o que eu quero, professor. É o que eu quero. Então, vou repetir. Vai ser igual a φ. Quanto é φ? Vamos resolver aqui para a situação B. Para a situação B, né? Ó. S de B, φ de B. Professor, quero saber S de B. φ de B vai ser quanto? φ de B vai ser π sobre 2. Tudo isso vezes R. Quanto é? R é igual a 200 metros. Alguém pode perguntar, professor, por que o senhor começou com S de B e S de A? Tá, gente. S de A, o atleta começou aqui. Então, se ele começou e iniciou, ele não tem nenhum percurso, ele não percorreu absolutamente nada. É o equivalente aqui para esse valor. Ou seja, então ele não percorreu nada, o espaço inicial dele é 0 metros. Né? Isso foi uma questão só para questão de informação, para saber que nesse ponto é onde começa a ser contado os valores do percurso. Né? Professor, então vamos lá, finalizando, S de B vai ser quanto? S de B vai ser igual. Tá aqui, vou multiplicar esses valores. Professor, eu posso cortar aqui, ó, 200 por 2. Dividir logo, né? Ó, 200 dividido por 2, 100. 100 vezes π. 100 vezes φ. Observação. Quando o valor eu estou trabalhando com ângulo, eu tenho que deixar em função de π. Porque radianos, o ângulo é dado em função de π. Já linear, eu tenho que substituir esse valor de π. Quanto é que vale π? π é aproximadamente 3,14. 3,14. Vamos usar o valor 3,14. Então, onde tem π? 3,14. S de B vai ser igual a 100 vezes π. Quanto é π? 3,14. Então, 100 vezes 3,14. S de B é igual a quanto? S de B é igual a 314, o que com a unidade? Metros. Ou seja, esse meu atleta, ele vai percorrer, ele vai se deslocar, ele vai correr, ele vai fazer um percurso de aproximadamente 314 metros. Então, gente, vejam que é uma questão extremamente simples. Pronto, gente, vamos ver agora uma segunda questão. Na verdade, vamos continuar trabalhando como sendo a primeira questão. Só que agora vamos ver outra pergunta. A partir dessa mesma situação, vamos supor outros tipos de pergunta. Vou apagar aqui para a gente trabalhar como seria na mesma situação se a questão fizesse outras perguntas. Então, a questão vai dizer o seguinte.
essa trajetória circular, vamos supor que seja um atleta descrevendo esse percurso, certo? Percorrendo essa distância de 314 metros, e a questão vai dizer o seguinte, vamos supor que as perguntas agora sejam diferentes. Vou manter aqui o mesmo esquema, vamos continuar trabalhando na mesma situação, só que agora vai fazer as perguntas diferentes. Ele vai dizer o seguinte, vamos supor que esse meu atleta, ele fez esse percurso, ele percorreu essa distância num intervalo de tempo de 20 segundos. Ele levou 20 segundos para percorrer 314 metros. Pronto. Com esse dado, com essa informação, ele quer saber qual é a velocidade linear. Qual é a velocidade linear? Veja lá, Vzinho representa a grandeza velocidade linear. Qual é a velocidade linear desse indivíduo, desse atleta? E segundo, qual vai ser a sua respectiva velocidade angular? Pronto, tá aí as duas perguntas. Então, gente, vamos lá. Calculando logo a velocidade linear. Tá, professor? Como é que se calcula a velocidade linear? Velocidade linear é o que? A fórmula é como? ΔS sobre ΔT. Ah, professor, ΔS eu já calculei. É o indivíduo sair da posição inicial, que era lá 0 metros, até a posição final, que era 340 metros. 314 metros. Ele percorreu quanto? Ele fez um percurso, uma variação de 314 metros. Tudo isso dividido por 20. Ah, professor, então esse atleta ele vai ter uma velocidade média de 15,7 metros por segundo. Tá aí a velocidade linear desse atleta. Então basta você dividir aí com calma, né? 314 dividido por 20, 15,7 metros por segundo. Ah, professor, já tem um valor da velocidade linear. E se eu quiser agora a velocidade angular? Existem duas maneiras de eu encontrar a velocidade angular. Ou eu calculo a velocidade angular a partir da velocidade linear, ou eu calculo a velocidade angular a partir da fórmula da própria velocidade angular. Como assim, professor? Vamos lá. Se a velocidade linear, a fórmula básica dela é essa daqui, ó. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, a fórmula da velocidade angular vai ser o quê? ΔS. Aqui vai ser ΔΦ. Tudo isso sobre ΔT. Então, gente, mais uma vez, existem duas maneiras para eu encontrar a velocidade angular a partir da velocidade linear. Ou eu calculo diretamente a partir da velocidade linear, ou eu calculo a partir da velocidade angular, da fórmula da velocidade angular, da fórmula própria da velocidade angular. Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro aqui a partir da velocidade linear. Qual é a relação? Como é que eu faço para a sua transformação de uma situação linear para a situação angular? Qualquer coisa linear é igual a qualquer coisa angular vezes o raio. Então, no caso, a gente está trabalhando com velocidade. Velocidade linear vai ser igual a velocidade angular vezes o raio. Pronto, é isso aí. Ah, professor, vamos substituir. Quanto é a velocidade? Quanto é a velocidade linear? A velocidade linear tem 15,7. Tudo isso tem que ser igual, velocidade angular. Quanto é a velocidade angular? É exatamente o que ele quer. Repete-se. Tudo isso vezes o raio. Quanto é o raio? A questão tinha dado, né? Eu apaguei aqui, mas observa aí que na primeira questão ele deu o valor do raio sendo 200 metros. Tudo isso vezes 200. Tudo isso vezes 200. 15,7 vai ser igual ao ômega, é o que eu quero, repete-se, vezes o raio. Ah, professor, está multiplicando. Passa para cá o quê? Dividindo logo o ômega. Vai ser igual a 15,7, tudo isso dividido por 200. Quanto é o valor do ômega? Faça aí com calma as continhas, a sua conta, e vai dar 0,0785. Qual é a unidade? Qual a unidade de velocidade angular? Tá, professor, é relacionar o ΔΦ, ou seja, o ângulo, é dado em radianos, por tempo. Tempo é dado em segundos. Então, a unidade de velocidade angular são radianos por segundo. Ah, professor, eu encontrei o valor da velocidade angular como sendo 0,0785. E se eu quisesse fazer pela fórmula? A forma própria da velocidade angular. Como é que seria? Vamos lá. Eu quero velocidade angular. Repete-se. Vai ser igual. Quanto é a variação do ângulo? Eu variei uma rotação de quanto? Esse atleta variou quanto? Ele variou, vejam aí na questão anterior, ele variou π sobre 2. π sobre 2 radianos. Então é π sobre 2 radianos. Tudo isso dividido por quanto? Pelo tempo. Quanto é o tempo? 20.
Aí eu vou dividir. Ah, professor, como é que se resolve divisão de fração? Repete-se a primeira. Quem é a primeira? Π sobre 2. E multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 20 sobre 1. 1 sobre 20. Vai dar quanto? Π sobre 40. Π sobre 40. Π sobre 40 o quê? Qual unidade? Radianos por segundo. Aí o aluno pode dizer, professor, qual é o resultado mais usual? Como é que eu vou ter lá as alternativas na questão? Como a gente acabou de dizer, os ângulos são sempre dados em radianos. Sempre são dados em radianos. Então, a unidade tem que ser dada em radianos em função de π. Π sobre 40 radianos. Alguém pode dizer, tá, professor, mas 0,0785 é a mesma coisa que π sobre 40? É só você fazer o quê? Substituir o valor de π. Quanto é π? π é 3,14. Você dividindo 3,14 dividido por 40 dá exatamente 0,0785. Então tá aí, gente, a resposta da velocidade angular. Ou encontrada a velocidade angular a partir da velocidade linear, ou encontrada a velocidade angular a partir da própria fórmula da velocidade angular. Vamos ver outro tipo de pergunta que essa mesma questão, essa mesma situação poderia ter feito. Pronto, gente, vamos agora para o terceiro caso, usando o mesmo exemplo, a mesma situação, agora para calcular, para resolver uma situação diferente. Outro tipo de pergunta, esse mesmo esquema. A questão diz o seguinte, supondo que agora essa trajetória ela seja percorrida num movimento circular uniformemente variado. Logo, a velocidade, o módulo da velocidade vai variar. Aí ele vai dizer o seguinte, supondo que o atleta lá, o móvel, o que seja o objeto que iniciou o movimento, ele iniciou com a velocidade inicial em A de 200 π radianos, com a unidade de velocidade angular, radianos por segundo. Vamos supor que inicialmente esse móvel partiu de A com a velocidade de 200 π radianos por segundo. Foi até o ponto B e chegou no ponto B com a velocidade em B de 300 π, com a unidade de velocidade angular, radianos por segundo. Pronto, com essas informações, essas duas informações, ele quer saber qual vai ser a aceleração. A aceleração angular. Tá, professor, como é que eu vou resolver isso? Sabendo que esse percurso, essa variação de velocidade de A para B, se deu continuando no mesmo valor de 20 segundos. Então, vamos lá. Tá, professor, para calcular a aceleração, isso daqui é a aceleração angular. Independente de aceleração angular ou aceleração linear, qualquer aceleração vai ser igual ao quê? Vai ser a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ah, professor, se eu tivesse aceleração linear, a aceleração linear é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ah, mas aqui eu quero a aceleração angular. Então, a aceleração angular vai ser a variação da velocidade angular dividido pela variação do tempo. Então, é exatamente essa situação que a gente quer calcular. Ah, professor, não é aceleração linear, é aceleração angular. Então, vamos lá. A variação de velocidade, é porque são duas, né? A inicial e a final. Eu pego a velocidade final menos a velocidade inicial. Tudo isso dividido pelo tempo que ele levou para ter essa variação de A para B. Ah, professor, vamos substituir os valores. Quanto é ômega? Ômega é o que eu quero, repete-se. Velocidade angular final. Quanto é a velocidade angular final? 300 π radianos por segundo. Menos, quanto é a velocidade angular inicial? 200 π radianos por segundo. Tudo isso dividido pelo ΔT. Foi um ΔT de quanto? De 20 segundos. Ah, professor, 300 π menos 200 π dá quanto? 100 π. 100 π dividido por 20. Só dividir aqui, não. 100 por 20 dá 5. Logo, essa aceleração angular vai ser de quanto? 5 π. Qual a unidade de aceleração? Tá, professor, se velocidade é radianos por segundo, a aceleração vai ser o quê? Vai ser radianos por segundo dividido novamente por segundo, ou seja, segundo ao quadrado. Radianos por segundo ao quadrado. Então, gente, está aí. Terceiro e último caso
possível de questões básicas desse tipo. Então veja que uma única situação, um único exemplo, um único caso, nós calculamos logo de início a relação entre o espaço e o ângulo, certo? O espaço e o ângulo. Logo depois, no segundo caso, calculamos a relação entre velocidade linear e velocidade angular. E no terceiro e último caso agora, nós calculamos a relação entre aceleração linear e aceleração angular. Então são os três possíveis casos de questões mais básicas, mais simples, que se pode trabalhar sobre questões de movimento circular. Vamos agora para a segunda questão. Pronto, gente, vamos agora aqui para a segunda questão. De propósito, eu continuei deixando o mesmo esquema, porque agora a pergunta vai ser sobre outros valores, mas a situação ainda continua sendo a mesma. Então vamos supor o seguinte, que agora, antes, na questão anterior, na questão 1, ele tinha partido lá um móvel, o objeto, ele tinha partido do ponto A até o ponto B. Vamos supor agora que nessa segunda questão, ele inicie do ponto B o seu movimento, certo? Vamos supor que o movimento é um movimento circular uniforme. Então observe, uniforme, ou seja, a velocidade é constante. Supondo que ele iniciou agora do ponto B, eu quero saber, 10 segundos depois, ele demorou 20 segundos para sair de A para B. Eu quero saber agora 10 segundos depois. Em 10 segundos depois ele saindo daqui, ele vai estar em que posição? Em que posição angular? Então é exatamente isso. Ó. Partindo de B, em T igual a 10 segundos depois, eu quero saber qual vai ser a minha posição. Qual vai ser a minha posição angular? Qual vai ser o meu ângulo? Então pronto, essa é a questão. Vamos lá. Professor, se eu tivesse saído de A para B, eu teria demorado 20 segundos, que foi as informações da questão anterior. Agora eu estou saindo de B. Observe aí que eu estou no movimento circular uniforme, ou seja, velocidade constante. Confiram aí que na questão anterior, na questão 1, a velocidade angular foi de quanto? Observe aí, π sobre 40. Π sobre 40 com a unidade radianos por segundo. Professor, mas na situação anterior era de A para B. Agora, nessa questão 2, eu não estou saindo de A, estou saindo de B. Saindo de B, a minha posição inicial, o meu φ inicial é de quanto? Em B, o meu φ inicial é de π sobre 2. Saindo de B, π sobre 2 radianos. Em T igual a quanto tempo? T igual a 10 segundos. Em T igual a 10 segundos, qual vai ser o meu φ final? A minha posição angular final. Então essa é a questão. Então, gente, vejam todos os dados. Se eu estou no movimento circular uniforme, a única forma sobre movimento que existe na situação do movimento circular uniforme é a fórmula do sorvetinho. Sorvetinho para o movimento circular uniforme. Como é a fórmula do sorvetinho para o movimento circular uniforme? Professor, φ é igual a φ0 mais ômega t. Vamos substituir os valores. Quanto vai ser? É como se fosse isso daqui, gente. Olha lá. Eu saindo de A para B, eu girei esse φ, esse ângulo. Agora eu estou querendo saber o seguinte. Eu estou saindo de B e eu quero saber esse ângulo aqui. Esse meu ângulo aqui vai ser de quanto? Eu vou sair de B, em 10 segundos depois eu vou estar em que ângulo? Quero saber que ângulo é esse. Se esse ângulo é π sobre 2, 10 segundos depois, com essa velocidade, eu vou estar em que ângulo? Em que posição angular? Então é exatamente essa pergunta. Então vamos substituir os valores. Quanto é meu φ? O φ que eu quero saber final. É o que eu quero para o som, repete-se. Vai ser igual. Quanto é meu ângulo inicial? Saí de B. Em B, o meu ângulo é π sobre 2. Π sobre 2. Mais ômega. Quanto é ômega? Com relação à questão anterior, mantendo a minha velocidade, porque o movimento é circular uniforme, a velocidade foi de π sobre 40. Π sobre 40. Tudo isso vezes o tempo. Quanto tempo que eu vou levar? 10 segundos. 10 segundos. Tá aí, gente. Tá a questão. Então, o que eu faço? Multiplicando, eu posso cortar aqui, né? Os zeros, ó. 10 com 40. Vai ficar o quê? π sobre 2 mais π sobre 4. Tirando o índice, entre 2 e 4 dá 4. Professor, 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes π, 2π. Tudo isso mais 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes π dá π. Logo, o meu ângulo final vai ser de quanto? 2π mais π.
3π. 3π sobre 4. 3π sobre 4 o quê? Radianos. Então, olha lá onde o meu carrinho, o meu móvel, se for o atleta que a gente está trabalhando, né? Ó, o meu carrinho, o meu móvel, o meu atleta vai se encontrar na posição de 3π sobre 4. Ah, professor, aqui é π sobre 2. Aqui é quanto? Π. 3π sobre 4. 3π sobre 4, não. 3π sobre 4 é exatamente na metade aqui. É como se eu somasse π sobre 2 mais 1/4 de π. Vou andar 1/4. Então, vou estar exatamente em 3π sobre 4. Então, gente, vejam como é simples uma questão dessa, né? Então, eu encontrei o valor de 3π sobre 4. Vamos agora para a próxima. Pronto, gente. A próxima questão. Questão 3. De propósito, essa questão 3, eu não vou colocar nem o esquema, nem a trajetória. O enunciado é o mais simples possível. O enunciado começa dizendo o seguinte. Supondo que estejamos no movimento circular uniformemente variado. Pronto, se eu estou no movimento circular uniformemente variado, só tenho 3 possibilidades de fórmulas. Ou Lavoisier, ou Sauveton, ou Torricelli. Aí ele vai o seguinte. Supondo que estejamos no movimento circular uniformemente variado, e supondo que um determinado móvel ele tem uma velocidade inicial angular, logo é ômega. Ômega 0 igual a 5π sobre 2 radianos, com a unidade radianos por segundo. Supondo que a velocidade angular inicial desse objeto é de 5π sobre 2. A aceleração angular, ou seja, o ômega, a aceleração angular desse objeto é de π, com a unidade radianos por segundo ao quadrado, já que é a aceleração. Durante 10 segundos, em t igual a 10 segundos, ele vai ter uma velocidade angular final de quanto? Pronto. Esses são os valores, os dados, as informações, e essa é a pergunta. Então, observe bem, gente. Logo de cara, ele dá a informação que está no movimento circular uniformemente variado. Ah, professor, o movimento circular uniformemente variado, eu só tenho 3 fórmulas. Ou Lavoisier, ou Sauveton, ou Torricelli. Com essas informações, logo de cara, eu já sei que eu não posso usar Torricelli, porque tem um tempo. Então, a única fórmula que não usa o tempo. Então, só pode ser Lavoisier ou Sauveton. Vejam que Sauveton precisaria do espaço angular. Aqui eu não tenho espaço angular, só tenho velocidades. Logo, de cara, a única fórmula que me resta é o Lavoisier. O Lavoisier para o movimento circular. Como é o Lavoisier para o movimento circular? O Lavoisier para o movimento circular é ômega é igual a ômega 0 mais gama t. Vamos substituir os valores. Ah, professor, ele está dizendo que é um carro que inicialmente está com essa velocidade. Durante 10 segundos ele está acelerando, veja que está acelerando, a aceleração é positiva, então está acelerando. Obviamente a gente já pressupõe aqui que essa velocidade angular tem que ser maior do que essa inicial. Essa final tem que ser maior, né? Já que ele está acelerando com aceleração positiva, a velocidade está aumentando. Ah, professor, se ele inicia com essa velocidade durante 10 segundos, acelerando dessa forma, qual vai ser a velocidade final? É essa a questão que ele quer saber. Só substituindo. Velocidade final é o que ele quer. Velocidade final angular é o que ele quer. Repete-se. Vai ser igual. Velocidade angular inicial, professor, 5π sobre 2. 5π sobre 2 radianos por segundo. Mais ômega. Quanto é ômega? Não, perdão. Mais gama. Quanto é gama? Aceleração. A aceleração angular é quanto? Π. Π vezes o tempo. Qual o tempo? 10 segundos. Pronto, tá aí. Acabou-se. Então, gente, vejam que é exatamente o mesmo procedimento que vínhamos fazendo nas questões anteriores. Primeira coisa, identificar a fórmula. Segundo, substituir os valores. E terceiro e último, proceder agora às operações que aparecem, né? Tá, professor, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar isso daqui, né? Ó, e depois somar. Ômega final vai ser a velocidade angular final, vai ser igual ao quê? 5π sobre 2 mais π vezes 10, 10π. Ah, professor, o MMC aqui já é 2, então é 2. Não, dá para fazer direto aqui. 2 vezes 10, 20. 20 menos 5, 15. 15π sobre 2. Está aí a velocidade final. Ah, professor, a minha velocidade final vai ser 15π sobre 2 com a unidade radianos por segundo.
Está aí a minha velocidade final. Como tínhamos previsto inicialmente, essa velocidade final tem que ser maior do que a inicial. E confirmo que a gente previa, né? Tá, professor, a primeira é 5π, a última é 15π. Então ele aumentou, não foi a variação dele, ele acelerando, ele aumentou a velocidade. Então, gente, vejam como as questões são extremamente simples. Basta o aluno estar atento e da mesma forma que ele vinha trabalhando nas situações retilíneas, trabalhar agora de maneira circular. Vamos agora para a próxima questão, questão 4. Pronto, gente, essa questão 4 é uma das mais simples. Veja que é a questão que ele quer saber sobre aceleração centrípeta. Então ele quer saber a aceleração centrípeta. Qual é o valor da aceleração centrípeta naquele ponto? Para isso ele dá as informações. Naquele ponto, a velocidade do móvel, velocidade linear, é exatamente igual a 4 metros por segundo. Num raio de 2 metros. 2 metros. Pronto, com essas informações, calcular qual vai ser a aceleração centrípeta quando a velocidade é 4 metros por segundo. Apenas isso. Não tem nenhum esquema, não fala sobre nenhuma situação, não apresenta nenhuma situação. Ele dá somente os dados. Sabendo que um determinado móvel possui a velocidade linear de 4 metros por segundo, sobre uma trajetória circular cujo raio é de 2 metros, quanto que vai ser a aceleração centrípeta para este valor de velocidade linear? Basta saber a fórmula, né? Ó, aceleração centrípeta é igual a quê? Velocidade linear ao quadrado. Tudo isso sobre R. Vamos substituir. Quanto é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é o que eu quero, professor. Repete-se. Aceleração centrípeta vai ser igual. Velocidade linear é 4. 4 ao quadrado. Tudo isso sobre R. Quanto é R? 2. Ah, professor, 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, 8. A aceleração centrípeta é igual a 8. Qual a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Então, gente, está aí, questão 4, extremamente simples. Vamos para a quinta e última questão. Pronto, gente, quinta e última questão diz o seguinte, vamos lá. Quinta questão diz, independente, mais uma vez, do esquema, da situação, do contexto, do enunciado da questão, ele quer saber unicamente, sabendo que a aceleração tangencial de um determinado móvel seja de 4 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração centrípeta seja 3 metros por segundo ao quadrado. Com essas duas acelerações, ele quer saber a terceira aceleração, ou seja, o resultado, a resultante. Qual vai ser a aceleração resultante? Então, gente, logo de cara, a gente pode deduzir, ainda que a questão não tenha falado, que trata-se só de um movimento circular uniformemente variado, porque tem aceleração tangencial. É circular, porque todo circular, independente de ser uniforme ou uniformemente variado, tem aceleração centrípeta. Mas só que, além da centrípeta, tem a tangencial. Então, ele está tendo variação no módulo da velocidade linear. Então, trata-se de uma questão sobre movimento circular uniformemente variado. Ah, professor, se a gente quisesse destacar, então está lá, né, ó, a minha trajetória circular. A centrípeta sempre está apontando para onde? Para o centro. E a tangencial, por definição, se é tangencial, ela é tangente. Ó, aqui, ó, tangencial seria nessa direção. Ah, professor, a resultante vai ser o quê? A resultante dessas duas é eu completar aqui o meu retângulo. A resultante vai ser exatamente essa diagonal do meu retângulo. Está aqui a diagonal. Então, isso daí vai ser a aceleração resultante. Por Pitágoras, como é que eu resolvo por Pitágoras? Ah, professor, pegando aí esse meu triângulozinho, olha lá, meu triângulo retângulo, isso daqui seria a aceleração resultante. É aqui a diagonal, a hipotenusa. Essa daqui de baixo, ó, é a aceleração centrípeta. Centrípeta, cuidado, né? Ó, aceleração centrípeta. E essa daqui, olha, vertical seria a aceleração tangencial. Por Pitágoras, o que eu tenho? Hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É a resultante. Tem que ser igual a soma do quadrado dos catetos. A tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Vamos substituir? Ah, professor, quanto é a resultante? A resultante é o que eu quero. Repete-se. Resultante ao quadrado. Vai ser igual. Tangencial. Quanto é a tangencial? 4 ao quadrado. Mais centrípeta. Quanto é a centrípeta? 3. 3 ao quadrado. A aceleração resultante ao quadrado vai ser igual. 4 ao quadrado, 16. Mais 3 ao quadrado, 9. 9 mais 16, 25.
Tá, o quadrado passa para lá, raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então a aceleração resultante é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, observem aí que com esses 5 exemplos, essas 5 questões, nós vimos o exemplo de todo o movimento circular. A primeira questão, trabalhamos a relação. Professor, como é que se relaciona situação linear com angular? Do espaço, da velocidade e da aceleração. Então, foi a primeira questão. A segunda questão e terceira questão, nós trabalhamos as situações sobre a fórmula do movimento. Professor, como é o sorvetinho? Como é o sorvetinho? Como era o sorvetinho do movimento circular uniforme? Φ é igual a Φ0 mais ômega t. A terceira questão, nós trabalhamos o movimento circular uniformemente variado. Já era vovô é ateu. Como era a fórmula do vovô é ateu? V ômega igual a ômega 0 mais gama t. A quarta questão, trabalhamos a fórmula da aceleração centrípeta, V quadrado sobre E. E a quinta e última questão, relacionamos as duas acelerações, centrípeta e tangencial, para encontrar a resultante. Então, gente, de maneira geral, basicamente, vimos todas as possíveis situações, todas as possíveis questões com situações bem simples. Cabe agora ao aluno fazer uma revisão, pegar um bom livro e tentar resolver situações envolvendo o assunto sobre movimento circular. Lembrando que aqui esse é o último assunto. Finalizamos agora tudo sobre cinemática. As aulas seguintes já vamos iniciar uma nova área da física chamada dinâmica. É isso aí, parabéns a todos, boa sorte e bons estudos.